Exercício 9. Vamos resolver um exercício de comporta bastante interessante, pessoal. Espero que vocês entendam, né? Esse exercício tem o seguinte enunciado: uma comporta de forma prismática é colocada no fim de um canal de água doce. É suportado por um pino e um suporte em A e repousa no apoio em B sem atrito, ok? O pino está a uma distância H igual a 0,1 metro abaixo do centro de gravidade C da comporta. Determine a profundidade de água D para que a comporta seja aberta. Ok, pessoal? Ele quer saber qual é essa altura D da água de forma que essa comporta ela abra, né? Ó. Então, basicamente, nós vamos calcular o valor de D aonde essa comporta está na eminência de abrir, ok? Então, pessoal, o interessante dessa figurinha é que, diferentemente do exercício que nós fizemos na aula passada, daquela barragem, essa comporta é constituída de um material, né? Ó, então, ele tem um centroide desse material em C, né? E ele está alinhado com o ponto A, né? Ó. Então perceba, pessoal, que quando essa comporta está com um nível baixo de água, o que acontece? O peso dela vai aqui em B provocar uma reação V de B, ok? Vou colocar aqui V de B. A partir do momento que esse nível de água vai aumentando, o que é que acontece? Você vai ter uma posição onde o centroide desse carregamento hidrostático, né, ó, ele vai estar acima do centroide dessa comporta. Então ela já tem o que? A eminência de deslocar aí no sentido horário. Note que essa eminência de deslocar no sentido horário vai anular essa reação V de B. Então praticamente não vai existir essa reação. Ok? Então vamos ter que calcular todos os carregamentos, né? E trabalhar com o momento em relação ao ponto A, já que o giro ocorre nesse ponto. Perceba que aqui no ponto A eu vou ter um V de A e um H de A, mas ele não quer saber esses valores dessas reações. E também tem um V de B, ele só quer saber qual a altura D de forma que essa comporta tenha uma eminência de abrir, ok? Então, pessoal, para eu despesar esse V de B, eu despesar esse V de A e esse H de A, ou seja, as reações, esse apoio, eu vou trabalhar como forma de equilíbrio no momento em relação ao ponto A, ok? E percebam também, pessoal, que quando eu for calcular a massa da comporta, o centroide, né, ó, vai estar numa posição tal que essa força vai estar passando por A, então ela não provoca momento. Então, o que vai provocar momento realmente nessa situação vai ser a pressão hidrostática, né, ó, da água, que vai ser essa pressão aqui que nós vamos ter que determinar, e o valor da massa que está sobre a comporta. Percebam que nós temos água em cima da comporta, ok? E essa água depende também da altura. Mas note que essa água, o centroide dela, sempre vai tender a girar essa comporta no sentido horário. Então, quando ela tende a girar no sentido horário, o V de B, ó, atua. Ele não deixa essa comporta girar. Mas essa pressão hidrostática, ela vai aumentando, ou seja, o centroide dela vai ficar abaixo de C e vai o que? Prender mais ainda ela no chão. Mas quando começa esse centroide desse carregamento, devido a essa pressão hidrostática, passar da altura de C, aí já vai provocando força que tende a girar no sentido horário, havendo a abertura, ok? Então basicamente é isso, pessoal. Então neste caso vamos trabalhar com carregamento P1, né, o que é proveniente desta pressão hidrostática, né? E vamos trabalhar também com o carregamento P2, que é o carregamento devido a essa massa de água que está sobre a comporta, ok? Então beleza, vamos admitir essa situação aí nesses dois casos
e vamos determinar cada caso. Ok, pessoal? E vocês vão verificar que não é difícil. Beleza? Então vamos lá, P1. P1 é esse carregamento devido a essa pressão hidrostática aqui, né? Ó. Então, pessoal, a pressão hidrostática, ela tem esse formato em forma de cunha, né? Ó. Então, vamos trabalhar não mais como sendo volume, porque, pessoal, a profundidade que você aplicar para essa pressão hidrostática, para essa comporta e para esse carregamento vai ser a mesma. Então, como a gente vai trabalhar com o momento, esses termos de profundidade, que foi aquele 0,3 que a gente trabalhou na aula passada, ele vai ser igual para todos. Então, você vai cortar. Então, não tem para que a gente mexer mais com ele. Ok? Vamos trabalhar apenas com a área. Ok? Aí vamos lá. P1 é esse carregamento e percebo que essa aresta desse carregamento é ρg vezes a profundidade, que nesse caso vai ser quanto? D. A altura eu sei que vai ser D. Ok? Então, está determinado esse carregamento. Beleza? Então vamos lá. Para esse carregamento, né, ó, que vai ser o carregamento 1, né, que é devido à pressão hidrostática, nós vamos ter ρ G D, né, ó, que é a base vezes a altura, que vai ser D, ok? E como é um triângulo, isso aqui vai ser o que também, pessoal? Multiplicado por 1 sobre 2. Então, quando você vai analisar, você vai ter ρ G D ao quadrado. Tudo isso, pessoal, dividido por 2, ok? Então, achamos o valor do carregamento P1. O que falta agora para a gente achar no carregamento P1 vai ser o que? O seu braço de alavanca. Então, vamos achar também o B1. Qual é o braço de alavanca dessa força que está atuando aqui no centroide? Ó, esse aqui vai ser o meu P1. Qual é o braço de alavanca em relação ao ponto A? Ok? Então é fácil a gente identificar. Por quê? Porque eu tenho um triângulo aqui. Então o meu braço de alavanca vai ser 1/3 dessa altura, ou seja, 1/3 de D. Então vai ser igual ao que? D dividido por 3, né? Ó. Sendo que, pessoal, o A, perceba que eu estou fazendo tudo em relação ao ponto A, igual ao exercício anterior. O A, ele está deslocado aqui, ó, com relação ao centroide, que ele falou, ó, de 0,1. E eu estou trabalhando essa altura aqui, ó, que vem aqui embaixo. Então, ainda tenho o que, pessoal? Eu tenho que retirar desse 1/3 esse 0,15. Porque esse C é o centroide. Então, aqui está 1/3 de 0,75. 1/3 de 0,75, esse aqui é 0,25. E aqui para cá, até a altura vai ser o que? 0,50. Então, como eu tenho 0,10, o que falta aqui vai ser 0,15. Então, eu vou retirar esse 1/3 aqui, ó, que eu estou pegando dessa parte até aqui, mas eu quero até A, então eu tenho que retirar esse 0,15. Então, vai ser D sobre 3, né, ó, menos 0,15. Menos 0,15. Pessoal, vamos colocar na forma de fração, né? Ó, então, quando vocês fizerem em casa, você coloca tudo na forma de fração, que fica mais exato, ao invés de a gente ficar aproximando. Então, eu posso escrever isso aqui na forma de fração como sendo D sobre 3 menos 0,5 vai ser 3 dividido por 20. Então, este é meu braço de alavanca para esse carregamento P1. Ok? Vamos tratar agora do carregamento P2, que é essa água que está por sobre a comporta. Ok? Então vamos lá. Então essa água, pessoal, preciso saber o que? Da área. Aqui eu tenho a altura, né? Ó, obviamente que isso aqui é água, eu vou ter que usar o ρ também, né? O ρ vezes o G, para transformar a massa específica em um peso específico. ρg,
aí eu tenho que multiplicar por essa área. Então esse aqui é o D, né, ó. E essa aresta aqui, pessoal, é uma relação de D com quem? Com 0,4 e 0,75. Ok? Então quando você vai analisar, pessoal, isso aqui nada mais é do que uma função afim, ó, que sai do zero, porque aqui é zero os dois, e começa a ter, não? Então quando o D for igual a D, aqui vai ser o que, pessoal? Presta atenção, ó, essa relação é importante, vai ser 0,4 sobre 0,75 vezes D. Ok? Olha como ela é legal, ó, porque quando o D está aqui embaixo, ou seja, não tem altura, o D vai ser zero, então você vai ter o que? Zero. Quando o D chega aqui em cima, lá em cima, no topo aqui, ó, qual o valor da altura? Vai ser 0,75. Então 0,75 corta com 0,75, você vai ter a espessura de quanto? De 0,4. Ou seja, nada mais fiz do que uma equação linear, ok? Então, como eu não sei ainda a altura D, essa aresta vai ser a relação, ou seja, o coeficiente angular, que vai ser 0,4 sobre 0,75, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente, vezes o D, que nesse caso vai ser o X. Ok, pessoal? E perceba que dá tudo ok. Então, esse carregamento 2 vai ser o que? Rho G, transformei a massa específica em peso específico, né, ó, vezes a altura D, vezes essa aresta aqui, que é a base, 0,4 sobre 0,75 D, né, ó. Como é um retângulo, na hora que eu trabalhei só com altura, então eu estou trabalhando como se fosse aqui um retângulo, mas não, é um triângulo. Então, vezes 1 sobre 2, ok? Então, pessoal, quando você coloca, ou seja, faz 0,4 dividido por 0,75 vezes 2, ou seja, vamos colocar na forma de fração, vocês vão encontrar isso aqui como sendo 4 dividido por 15 Rho G D ao quadrado. Deixei tudo em fração para que a gente seja mais exato. Então, pessoal, 0,4 vezes 1 dividido por 0,75 vezes 2 vai dar, na forma de fração, 4 sobre 15. Não, que vai ser esse valor da água que está sobre a comporta. Agora vamos determinar o B2, ou seja, o braço de alavanca deste carregamento, né? Ó, em relação a quem, pessoal? Em relação a A. Então perceba, pessoal, como eu quero aqui em relação a A, qual vai ser o valor desse braço de alavanca? Vai ser, isso aqui você tem que ter bastante cuidado, vai ser esse valor, ó, daqui para cá. Que valor é esse? Que valor é esse, pessoal? Vai ser 2 terços de 0,4. Perceba que esse aqui é 0, ou seja, vai ser 1 terço de 0,4. Esse aqui vai ser 2 terços, né? No centroide desse triângulo. Então, daqui para cá sempre vai ser, qualquer valor vai ser 2 terços, né? Ó, de 0,4, ok? A partir desse 2 terços de 0,4, eu vou retirar do centroide aqui, ou seja, vou tirar 1 terço deste valor aqui, ó. Presta atenção, deu para entender? Não, que a coisa complicou um pouquinho. Eu vou pegar, pessoal, o centroide desse carregamento aqui, ó, que é o P2. Então, o centroide com relação a A vai ser essa distância aqui, ó, tá vendo? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa distância que é fixa, né, ó, que é 2 terços de 0,4, e estou retirando 1 terço dessa distância aqui, ó. Ou seja, que nesse caso aqui fica a maior concentração, né? Então vai ser 2 terços de 0,4 vezes D dividido por 0,75, né? Ó, estou fixando esse valor, que vai ser 2 terços de 0,4, e estou retirando 1 terço de 0,4 ou 0,75 vezes D. Então, este é meu braço de alavanca. Se vocês não entenderem, mande para mim uma mensagem ou qualquer coisa que eu volto
e faço de forma mais clara. Mas o que é que eu fiz? Quando a água vai aumentando aqui, pessoal, o que acontece com o centróide? Ele vai deslocando isso aqui, ó, tá entendendo? Ó? Vai aumentando, ele vai deslocando, porque ele passa a ser o que? Um terço daqui. Então eu estou tirando esse valor que é fixo, ele vale para qualquer altura da água sobre a comporta, estou retirando essa distância aqui, que é o que? É um terço desse valor aqui, da aresta, que também depende da altura. Essa aresta, ela vai variando de acordo com a água enchendo aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, eu estou pegando esse valor que é fixo e estou retirando esse valor aqui, que é proveniente dessa aresta, ok? Então, quando você coloca isso lá para determinar o braço de alavanca, vai ser o que? 2 terços de 0,4, que é esse valor aqui, ó, pessoal, que independe, é sempre constante, dependendo da altura da água, é constante. E desse valor eu estou retirando um terço de 0,4 sobre 0,75 vezes D, que é um terço dessa aresta aqui. Independente da posição dela esteja, eu estou tirando um terço dela. Então, essa diferença é exatamente, pessoal, o braço de alavanca desse carregamento P2 em relação ao ponto A, ok? Quando vocês vão manipular isso aqui, pessoal, de forma que fique... Eu tentei fazer, mas não dava uma imprecisão muito grande, eu fui trabalhar com matriz. Então, você transforma isso aqui em matriz, não, em fração, né? 2 vezes 0,4 dividido por 3 vai ficar 4 sobre 15, ok? E 0,4 dividido por 3 vezes 7,75 vai ficar menos 8 sobre 45D. Então, este é o braço de alavanca desse carregamento aqui, ok? Então, pessoal, se eu trabalhar com a equação do equilíbrio somatório dos momentos em relação a A, né, isso aqui sendo igual a zero, perceba que quando está esse equilíbrio, eu estou fazendo na eminência da abertura. Então, na eminência da abertura, essa força V de VB não funciona, porque a comporta está na eminência de abrir, então ela está se descolando de B, né? E o peso dessa comporta também não está influenciando nada, porque colocaram a comporta na forma triangular e o cabo espertamente colocou a pivotação aí, ó, né, em A, exatamente no alinhamento do centroide. Então o centroide não funciona. Tá entendendo? Dessa comporta que vai abrir aí, tá entendendo? Então só vai regular quem? A altura D da água. Beleza? Então, quando você faz somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero, como é que fica a minha expressão? Aí vou fazer aqui, ó, já vou fazer direto, ó, P1 vezes o B1, ok? P1, esse carregamento, ele tende a girar, queira ou não queira, ó, num valor tal que ele tende a girar essa comporta no sentido horário, ou seja, essa altura já passou do centroide, então isso aqui tende a girar. Okay? E esse momento provocado tem que ser igual ao P2, né, vezes o B2, ou seja, da água. Essa água sempre vai tentar girar a comporta, né, no sentido anti-horário. Aí quando essa água vai aumentando, tá entendendo? Aí quando a pressão hidrostática ainda está atuando abaixo de C, então ela sempre vai ficar empurrando aqui, mas quando a altura D começa a ser grande, que o centroide começa a ultrapassar de D ou chegar próximo de D, aí acontece, né, o tombamento, né? Ou seja, essa bicha tomba e passa a água por cima. Isso é uma forma, pessoal, até certo ponto muito utilizada na questão de segurança de barragem. Isso é uma forma de você abrir para o vertedouro de uma barragem, né? É muito utilizado isso aí, né? Tem barragem que tem esse sistema de segurança. Chegou a uma certa altura, abre e alivia os esforços que estão atuando na barragem, beleza? Então, quando você faz P1 vezes B1 igual a P2 vezes B2,
Como é que fica a minha expressão? Vai ficar desse jeito, ó. Rho G D2 sobre 2, né, ó, que é o P1, vezes D sobre 3 menos 3 sobre 20, ok? Isso vai ser igual a P2. P2 foi quanto? 4, 15, Rho G D ao quadrado, ok? Vezes o braço de alavanca, que é 4 sobre 15 menos 8, 45 D, ok? Perceba, pessoal, que esses termos aqui, ó, Rho corto com Rho, G corto com G, D ao quadrado corto com D ao quadrado, ok? Então, vamos desenvolver isso aqui, né? E o desenvolvimento vai ficar da seguinte forma: D sobre 3 menos 3 sobre 20, né? Ó, já vou passar o 15 multiplicando, 15, o 4 dividindo, que vai multiplicar com esse 2, aqui fica 15 oitavos, né? Isso aqui vai ser igual a 4 sobre 15 menos 8 sobre 45D. Beleza? Então, pessoal, quando eu desenvolvo isso aqui, vai ficar 15D sobre 8 vezes 3, 24, menos 15 vezes 3, né, sobre 8 vezes 20. Quando você desenvolve e simplifica, vai ficar 9 sobre 32, ok? Isso aqui vai ser igual a 4 sobre 15 menos 8 sobre 45D. Vou passar D tudo para um lado e vou passar aqui no tem D para o outro. Vai ficar 15D sobre 24, né, ó, mais 8D sobre 45, vai ser igual a 4 15avos mais 9 32 avos. Ok? Quando eu faço esse somatório, eu vou obter 289D sobre 360 vai ser igual a 263 sobre 480. Quando você passa isso aqui multiplicando, isso aqui dividindo, pessoal, vocês vão encontrar um D igual a 0,06825 metros. Ok? Então, pessoal, essa é a altura aonde essa comporta, ela fica na tendência de girar. 1 milímetro a mais de água, ela já tomba, ok, pessoal? E libera essa água doce que está nesse córrego aí. Então vamos para a próxima aula.